Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos tentar resolver umas questões aqui, umas comparações com respeito ao ponto de fusão, ebulição, solubilidade de moléculas orgânicas, porém elas não são sérias. Se você caiu do nada nesse vídeo aqui, tá, para comparações em moléculas orgânicas, seria legal você ter uma ideia que existe uma série chamada de série heteróloga, e essa série heteróloga contém funções diferentes. E isso a gente resolve de uma maneira muito fácil, que a gente chama de setão do Rossoni, onde compara funções diferentes na química orgânica. Existe um outro grupo chamado de séries homólogas, e essas séries homólogas a gente resolve simplesmente comparando a massa, tá? Porque quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição das substâncias. Tem uma certa pane com o ponto de fusão, tá? Que os números ímpares geralmente vão ter um ponto de fusão menor do que o esperado. Só que a solubilidade aumenta para cima, quer dizer, se a massa aumenta para baixo, né? A solubilidade fica com os caras que têm menor massa. E existe um grupinho ainda chamado de série isólogas. As séries isólogas são aquelas que têm, por exemplo, ligação dupla, ligação tripla, comparado com ligação simples. Enquanto na homóloga, tá, um composto varia para o outro de um CH2, na isóloga varia de H2 ou 2H. E geralmente os ciclanos, tá, eles têm maior ponto de ebulição que os alcenos. E os alcinos têm maior ponto de ebulição ainda. Só que olha só, isso aqui são séries bem conhecidinhas, a gente consegue fazer a comparação das propriedades físicas, porém, existem outras comparações que não se encaixam nem na heteróloga, nem na homóloga e nem na isóloga. Se você está viajando muito no que eu estou falando, eu vou botar uma playlist aqui na descrição que vai ter toda a explicação de todas essas séries aqui. E aí você pode assistir para entender o que eu estou falando. Caso você não queira e queira só ver comparações que não se encaixam nessas séries, chegou a hora. Por exemplo, vamos pegar o pentano, o isopentano e o neopentano. Para ter uma ideia, todas essas moléculas aqui, elas têm 10 carbonos e 12 hidrogênios. Então, eles não são de nenhuma série, tá? Porque eles têm a mesma fórmula. Só que acontece, o pentano, ele não tem ramificação nenhuma. Então, as moléculas dele conseguem se aglomerar muito mais fácil, conseguem fazer ligações, apesar de ser ligações do tipo íon dipolo, né, do tipo dipolo induzido, tá, ou forças de London, essas ligações aqui elas são muito fraquinhas, mas são bastante ligações. Aí o que acontece? O isopentano ele já faz menos ligações, repara. E tem mais, essa ramificação aqui fica incomodando, né? Não permitindo que ele faça mais ligações do tipo de polo induzido, forças de London. Já o neopentano é muito mais difícil fazer as ligações aqui, tá? Porque ele tá todo ramificado. Então a gente pode escrever isso, tá? Quanto mais ramificações a cadeia carbônica tiver, menor vai ser seu ponto de ebulição. Repara realmente que o ponto de ebulição aqui do pentano é 36, do neopentano é 9,5. Isso não ocorre só com hidrocarbonetos, tá? Isso ocorre com aminas. Se eu pegar, por exemplo, a propioamina, ela consegue fazer várias ligações aqui. Aqui ela faz ligação de hidrogênio, tá? Porque ela tem H ligado no nitrogênio, do FON, né? Nitrogênio. E aqui eu tenho dipolo induzido, ou forças de London, porque é fraquinha. Já essa amina aqui, repara que é uma amina ramificada, ela tem uma ramificação, e ela não consegue fazer, então, um acoplamento que nem essa aqui consegue se grudar nas outras moléculas. Claro, essa aqui a gente tem um agravante, tá? Porque ela é uma amina terciária. E se ela é uma amina terciária, além de ter a ramificação incomodando ela, a amina terciária ela não faz ligação de hidrogênio. Então a gente tem esse agravante na amina terciária. Por isso que o ponto de ebulição, ó, fica bem menor. Nós vamos escrever isso, ó. Tu vai escrever que a amina terciária não tem ligação de hidrogênio e quanto mais ramificada a cadeia carbônica, menor o ponto de ebulição. Eu posso comparar outras aminas se você quiser, tá? Eu posso comparar, por exemplo, essa aqui que é a pentilamina, tá? A mil, galera, significa 5 carbonos, tá? É um nome bonitinho para pentil. Então se aparecer isopentil, isoamil, tanto faz. Terpentil ou tercamil, tanto faz, tá? Então o que acontece? Ó, todas elas têm a mesma fórmula, tem 5 carbonos e todas elas fazem ligação de hidrogênio. Você está vendo isso? Só que o que está acontecendo aqui? Essa amina aqui, ela é ramificada.
ela tem um carbono terciário. Então o ponto de ebulição aqui diminuiu com relação a essa, porque ela não consegue fazer tantas ligações do tipo de polo induzido, com forças de London, né, quanto a de cima faz. Agora repara que aqui a gente também tem um carbono terciário e essa ramificação ela ficou mais perto desse grupo que faz ligação de hidrogênio. Então isso atrapalha. Então, além disso aqui, que quanto mais ramificada tiver a cadeia carbônica, menor o ponto de ebulição, eu posso falar que quanto mais perto essa ramificação tiver de um grupo que faz ligação de hidrogênio, menor o ponto de ebulição também. Por isso que o ponto de ebulição aqui 77 é menor que 95. Isso não vale só para ramificação, vale, por exemplo, para aletos, tá? Por exemplo, eu tenho um cloro aqui no lado de um grupo funcional que faz ligação de hidrogênio. E aqui eu tenho um cloro um pouco mais longe, né? Então repare que aqui o carbono 2, né? Esse cloro vai atrapalhar mais as ligações de hidrogênio do que se eu estivesse na posição 3, que é essa aqui. Por isso que o ponto de ebulição acaba diminuindo. Ó, tá vendo aqui? Esse ponto de ebulição aqui, ele acabou diminuindo porque o cloro está mais perto do grupo que faz a ligação de hidrogênio. Beleza? Vamos escrever isso? Ó, escrito então, a cadeia que tem ramificação ou aleto mais perto do grupo funcional que faz ligação de hidrogênio terá menor ponto de ebulição. Beleza, galera? Ó, existe uma outra análise também que é aonde tiver o grupo funcional, né? Se o grupo funcional tiver na ponta da cadeia, ele consegue fazer mais ligações de hidrogênio. Se o grupo funcional estiver no meio da cadeia, ele não consegue fazer tanta ligação de hidrogênio. É por isso que na ponta eu tenho maior ponto de ebulição. No meio, meu ponto de ebulição já não é tão grande. Eu vou escrever isso para vocês para deixar claro. Quanto mais na ponta da cadeia tiver a função ou o grupo funcional, maior o ponto de ebulição. A gente pode pegar um outro exemplo. Esse exemplo aqui eu adoro mostrar porque tu consegue ver dois grupos funcionais, um na ponta e um no meio, com menor ponto de ebulição do que simplesmente dois grupos funcionais na ponta, que vai ter maior ponto de ebulição. Agora olha só, aqui tem dois grupos funcionais, né? Repara o seguinte, que aqui só tem um grupo funcional e o ponto de ebulição aqui é quase o dobro, né? Praticamente 2 vezes mais. E agora repara, se eu tiver 3 grupos funcionais, né, aqui só tinha um, aqui tem 2, e nesse último exemplo aqui tem 3, é o glicerol, tá? Propanol, um só, diol, 2, glicerol é o triol, 3. E o ponto de ebulição aconteceu o quê? Pô, praticamente triplicou. Então, toda vez que eu botar um grupo funcional a mais, tá? Vai aumentando muito o ponto de ebulição, no caso que vai dobrando, triplicando. Eu escrevi isso para vocês, que quanto maior ou mais grupos funcionais, tá? Maior o ponto de ebulição e também maior a solubilidade em água, mas aqui são todos infinitamente solúveis em água, beleza? Gente, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem aqui sobre isso, tá? Para ver como isso cai no Enem e também eu vou deixar uma playlist aqui com todas as análises das outras séries heterólogas, homólogas e isólogas, conforme a gente prometeu no início do vídeo aí. Feito? Gente, bons estudos aí, forte abraço, tchau!